Olá, pessoal. Vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Eldis Fernando Damasio, Fernandinho, ex-jogador de futebol. Fernandinho, prazer em recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo. A Uniara agradece demais a sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Estou feliz de estar aqui. E vamos fazer um bate-papo legal aí. Então, você é matonense de origem e depois veio para Araraquara. Exatamente. Me conta um pouco da sua história aí no futebol, como é que tudo começou? Você jogava nas categorias de base de lá, depois veio para as categorias de base aqui. Como é que foi que tudo se iniciou aí no processo? Eu comecei mais ou menos aí a jogar bola, na verdade, lá no campo do Guarani, que é famoso também. Estava lembrando desses dias até. Do Guarani de Matão. No Guarani de Matão, é. Eu joguei muita bola contra eles. Jogou lá, porque então. Eu jogava no Tota. E a gente ia fazer amistoso contra o Guarani. Contra time o Guarani? De camisinha verde, camiseta Exato, verde. Isso aí mesmo, isso aí. Aí eu comecei, porque meu pai jogava amador no Guarani, né? E na época era muito forte. Então, me levava a bater bola com meu irmão. Sempre eu lembro no intervalo ficar batendo bola com meu pai. Mas aí logo eu acabei indo pro Lídio, o famoso Lídio, que acredito que todo mundo que joga bola. Lá em Matão? Lá em Matão no caso, que a gente até brinca, eu acho que até pessoas que têm 100 anos hoje a gente brinca e fala que jogou com o Lídio, e é verdade, né? A gente sabe disso aí, é verdade. E aí eu comecei no Lídio, mais ou menos entre 7, 8, 9 anos aí, mais ou menos, e joguei até 13 anos. Aí foi quando... Normalmente a gente jogava campeonatos aqui em Araraquara. Foi quando o Tota, né, da Ferroviária, que também é uma pessoa importante demais na minha vida, foi quando me descobriu, me viu lá jogando pelo Lídio. E aí ele me trouxe para a Ferroviária, para a base da Ferroviária. Eu tinha 13 anos, no ano 94. E foi quando eu dei início à minha carreira dentro de um clube mesmo, né? Até então, jogar em Matão com o Lídio era uma escolinha, ainda não era um clube. A Matonense não era a Matonense, era uma escolinha. Mas foi muito importante para mim me formar aí, começar a ter segurança. E aí, quando eu vim para a Ferroviária, o Tota, como um pai, me abraçou, me ajudou. E aí eu comecei a dar início à minha trajetória como um atleta aí. Então você sai de Matão, chega na Ferroviária para treinar com o Tota. Nós já falamos dele aqui milhares de vezes, né? Sem dúvida nenhuma. Mas como é que era a sua relação com ele? Como o Tota era um cara incrível. Nossa, eu fui jogador dele, foi. Um cara enérgico, firme, não é? É exatamente isso aí. Então, eu falei, não tenho dúvida em repetir, assim, ele foi como um pai para mim, porque como eu tinha 13 anos, na época lá meus pais teve que fazer um documento para mim poder sair de Matão, pegar o ônibus. Eu não vim morar aqui, né? Você não morava aqui? Não morava. Você viajava todo dia, exatamente. Araraquara, Matão, Araraquara? Isso, exatamente. Aí então eu acabava a aula e aí pegava o ônibus, ia para casa, né? Tem que ser rápido também, almoçava, pegava o ônibus e vinha para Araraquara. Então dos 13 anos em diante, meus pais fez um documento para poder ter uma autorização, né? Então quando eu chegava aqui em Araraquara, era o Tota que me recebia, né? Então aí me levava até aonde que hoje, a arena, no fundo ali para baixo, era os campos de treinamento. Os campos de treinamento ali para baixo, né? Exato, e a gente treinava ali nos campos ali. Então o Tota me pegava, me levava, eu treinava. Após o treino também, depois eu esperava, normalmente às vezes ele me levava até o ponto de ônibus também, nos primeiros meses, anos, até eu me adaptar aí nesse sentido. Então assim, a memória que eu tenho do Tota realmente é alguém que foi, para minha carreira, assim, tanto que depois que eu fui para o Japão e conquistei, eu fiz questão de vir encontrar ele. Na época, ele já estava passando pro processo da doença que ele teve. Eu não lembro qual, mas ele já não estava tão legal, mas eu fiz questão de poder voltar aqui na Ferroviária e encontrar com ele, trazer meus pais. Eu lembro, acho que depois que eu me casei também, trouxe minha esposa para conhecer ele, porque realmente foi uma pessoa maravilhosa, você falou, né? Fora de campo, muita gente às vezes achava que ele era muito realmente enérgico ou bravo. Ele sempre era muito firme, inclusive comigo também, mas eu também não dava muito trabalho. Sim. Mas ele realmente foi fora de campo. Eu não tenho como dizer que ele não era assim, né? Sempre ajudou tantos outros. Sim. É uma figura maravilhosa. E dentro de campo ele era um treinador muito firme. Enérgico. E que acredito que hoje falta, principalmente se a gente pega aí das crianças de 10, 15 a 15 anos aí, é o que falta de alguém que tem, como ele tinha amor, assim, fora de campo ele fazia tudo o que podia, mas dentro de campo ele também era firme, chamava atenção, cobrava de todo mundo, cobrava educação, respeito.
E isso foi muito importante para a minha sequência de carreira. Entendi. E aí você fica nas categorias de base até quando? Aí eu cheguei, então, aí com 13 anos na Ferroviária. Eu passei praticamente todas as categorias. Eu acho que na época era infantil. Então, infantil, juvenil. E isso foi com o Tota. E quando fui para juniores, aí o Tota já não lembro já mais a participação dele. Eu creio que ele começou a passar o processo de doença ou foi dispensado. Eu não lembro na época. Mas aí eu fui para juniores até me profissionalizar Aí você também. pegou o Bazani. Peguei... eu passei por alguns... Aí você... Bazani. Carlinhos Fanhani... Bazani, Douglas Neves, grande Douglas. O Ligeirinho, depois na parte já final, que com o Ligeirinho nós fomos campeão dos Jogos Abertos, que em Araraquara, em 99, se eu não me engano, e peguei o Bazani, como falei, e aí foi quando em 99, eu já estava 98, 97, 8, 9, eu já ficava, às vezes, subia para treinar, estava com 16, 17 anos, jogava juniores, mas também já às vezes subia para treinar como profissional, né? Então, mas aí você fala de uma época muito difícil da Ferroviária. Difícil. Difícil, né? Porque você você chegou lá nas categorias de base em 94, Exato. 95, 96 tem o rebaixamento. Exatamente. Como é que foi passar por esse processo? Porque uma coisa é você estar num ambiente de clima bom, Sim. Outra coisa é você estar num ambiente de clima ruim, né? Incertezas, dinheiro pouco, não é? Categoria de base tendo que suprir uma demanda do profissional. Sim. Como é que você analisa como é que você analisa hoje aquele processo? Sim. Ó, eu fiquei então entre 94 e 2000. Então, assim, eu cheguei em 94 e 95, eu vivi o auge que eu cheguei aqui, falei, nossa, Ferroviária, um time... Tanto que eu lembro que o primeiro jogo que eu assisti, eu vim treinar, como eu voltava para Matão, eu lembro que eu vim treinar e tinha o jogo do Corinthians à noite, então eu não voltei. Aí eu fiquei na praça, fiquei comendo lanche lá sozinho e tal, e aí eu fui ver o jogo do Corinthians e Ferroviária eu não lembro, acho que em 94. E eu lembro, se não me engano, foi 1-1 o jogo, o gol do Viola pro Corinthians, ou Marcelinho Carioca, e o Silvinho fez pela Ferroviária. Então, aquele glamour de primeira divisão, Ferroviária, né? Isso em 94. 95, aí eu lembro, primeira divisão, se não me engano ainda. E foi quando eu acho que caiu, né? 96, aí já começou aquela queda da Ferroviária de cair para A1 para 2, A2 para 3. Inclusive, em 2000, né, que foi no ano também que, inclusive, depois eu saí também. Inclusive, em 2000, quando caiu da A3 para B1, eu tinha jogado alguns jogos na A3 do ano 2000 ali, né? Eu cheguei a estrear no profissional. Joguei um jogo como titular e uns 3 que eu entrei assim. Mas aí, realmente, eles estavam já na fase onde que, usando desesperadamente os jogadores da base. Lógico que eu tinha condições de jogar, mas eles deixaram o time entrar no desespero para aí colocar, não só colocou eu, mas uns 2 ou 3 jogadores. Eu lembro, acho que o Danilo também, aqui também, de Araraquara também. Então, a sua transição foi meio traumática, assim, nesse processo, né? Porque, na verdade, você tinha tenra idade e já tendo que dar conta de uma demanda de profissional, porque o time já não ia bem e o time não tinha dinheiro para contratar jogadores, era necessário subir. Como é que você analisa isso? E aí, sabe o que é interessante é que é uma das coisas que a gente fica difícil entender. Desde 94 que eu entrei na Ferroviária até realmente 2000 aí, na base eu fazia campeonato todo, quem o pessoal sabe, sim, praticamente todos os campeonatos que eu jogava, era artilheiro e aí eu tive várias situações para poder sair, a Ferroviária me vender, às vezes por um valor até bom que ajudaria a Ferroviária. Eu não lembro, eu não consegui, hoje eu analiso assim, a Ferroviária numa situação que precisava. E eu lembro que várias propostas veio quando falava, por exemplo, para a diretoria, olha, oferecemos 10, eles pediam 20. Era sempre assim, nesse sentido, sempre pediam mais do que ofereciam. E acabou que foi passando os anos e eles não me venderam, o que eu acredito que ajudaria a Ferroviária, e a Ferroviária vivendo todo esse momento de crise aí, né? Até chegar ao ponto de que os últimos anos aí, 98, 9, 2000 aí, já não tinha mais aquela estrutura, aí eu já morava no alojamento, você comia bem e tudo mais. Lá na pensão do São Geraldo? Isso, pensão do São Geraldo. Você morou lá? Eu morei em 98, 99 e 2000. Como é que era a experiência lá? Até que foi, pra mim, assim, vindo uma família simples, Aquela não era... Aquilo é épico, hein? Se aquela chacrinha falasse, tava difícil. Muito, né? Mas muito. Eu passei muita coisa pra mim, né? Também, mas foi uma experiência que também me ajudou muito, né?
Aí eu já estava nesse momento que já não tinha muita coisa, às vezes o que tinha para comer, comia, a pessoa fala salsicha, frango e tal, é o que tinha para comer. Mas nunca passei fome não, isso não posso negar não. Sim. Mas aí a Ferroviária já estava num estado já de decadência, de meio que desespero. E aí foi quando eu estreiei no profissional, continuo dizendo, estava bem, nós tínhamos vindo de ser campeão dos Jogos Abertos. Eu estreiei, na verdade, em 99 com o João Ricardo, acho que era a Copa Paulista, acho que tinha. Também joguei poucos jogos. Contra quem foi? Eu joguei, eu acho que contra Bebedouro, contra Olímpia, e eu não lembro mais. Sim. Né? E aí foi para 2000. Aí quando entrou 2000, começamos o Campeonato Paulista, aí já na A3, e formou um time até muito bom, mas as coisas parece que... Não andavam, as coisas não andavam, né? Hoje a gente entende, quando as coisas fora, elas são ruins, dentro não vai dentro funcionar. do campo não vai funcionar, porque o time era até bom, e a gente não conseguia entender porque não conseguia as coisas, ganhar os jogos, até o ponto de que no finalzinho teve que usar alguns jogadores da base, que claro, não daria para resolver, até porque deixaram para o final. Sim. Acho que se tivesse já utilizado os jogadores da base, tinha qualidade, assim como eu tinha, eu acho que mais 2 ou 3 que jogou. Você jogava em que posição? Eu era um meio atacante. Meio atacante? Meio atacante. E com certeza, se tivesse nos dado a estrutura desde o começo, a gente ganharia confiança e acredito que daria conta do recado. Mas esperaram chegar a hora do desespero para colocar nós, com tudo torcida. Aí tem que salvar o time. É mais ou menos assim. Mas uma responsabilidade enorme. Exatamente. Né? Fica difícil. Você, garoto, subindo, tem que dar conta de um estádio lotado e tem que resolver o problema. E nessa época a torcida vinha, a torcida Ferroviária. Não é que nem hoje, que vai meia dúzia de gente lá no jogo, né? A Ferroviária vinha ali, não era arena ainda, né? Sim, então ficava mais era próximo. aquele antigão, aquele alambradão ali, o pessoal ficava ali no alambrado, vai lateral! Exatamente. Toco. Toco. Também com todo esse pessoal, né? Titas, depois Burguês, que era de Matão, também tava, Toco. O Toco eu acho que tava até nesse time de 2000 aí, que não lembro direito, mas se não me engano tava. Muito engraçado, né? E aí, realmente, no desespero, nós não conseguimos dar conta do recado, e aí foi quando caiu pra Bezinha. Então, eu vivi esses momentos aí entre o auge e também uma decadência grande aí. E aí, por coincidência, depois acabou a Bezinha, voltamos para os juniores que eu ainda tinha idade. Eu fiz um campeonato paulista muito bom. Eu estava, né, confiante, com condições todas. Foi quando aí, enfim, o presidente Milton Cardoso, aí acabou me vendendo para o meu empresário que, como um pai para mim, Edson Codor, que inclusive aqui de Araraquara. Aí o Edson Codor acabou me comprando aqui na Ferroviária e aí me tirou daqui. Aí as coisas começaram a caminhar. Então, aí você fica na Ferroviária até o ano 2000. Exatamente. Você disputou aquele A3, B1 ali para a Ferroviária e tal. E a sequência da carreira, como é que se desenhou? Aí, mais ou menos, fiquei até julho de 2000, né? Como disse, acabou a A3, acho que mais ou menos maio, por aí. E começou os juniores, joguei juniores, fiz muitos gols ali. E aí, quando acabou, aí apareceu como um anjo na minha vida o Edson Codor, que é meu empresário, meu pai, amigo até hoje, nós trabalhamos junto até hoje, e que aí ele me comprou da Ferroviária, me levou para o Guaratinguetá. Te levou para o Guaratinguetá? Guaratinguetá, que era o time, quem eram os donos do Guaratinguetá na época, era o César Sampaio e Rivaldo. Sim, acho que os dois ex do Palmeiras. Sim. Isso, eles comandavam lá o time. E aí, uma estrutura maravilhosa lá, né? Só que ainda estava na Bezinha, ainda começando também. Uma estrutura maravilhosa. E aí eu joguei a Taça São Paulo lá, né? De 2000, acho que 2000. Mas você 2000. ainda não... Você tinha idade para jogar a Taça São Paulo ainda? Eu tinha mais 2 anos aí para jogar a Taça São Paulo. Então você foi muito novo para lá, então. Eu fui com 19, né? Para lá. E aí o meu sonho era para ter jogado uma copinha com a Ferroviária. Sim, mas aí não deu. Mas eles não entravam na copinha. E o que, assim, hoje eu vejo o pessoal jogando e falo assim, com todo... Não somente eu sabia onde podia chegar, mas tinha muitos meninos aí. Bons, né? Mas muito bons. E daquele Araraquara da região, muitos, que podiam ter alcançado onde eu cheguei, ou até mais ainda, sem dúvida nenhuma. Mas não tinha oportunidade, não aparecia, né? Sim. Aí foi quando eu fui pro Guaratinguetá, eu tive a primeira oportunidade de jogar da São Paulo. Logo na estreia eu fiz 2 gols lá na Copa São Paulo. Isso aí pra mim, falei, poxa, agora já tá mudando grande, meu patamar, já tá melhorando. Grande. Isso, César Sampaio, Rivaldo, olhando. Sim. Alguns dias antes tinha tido um jogo das estrelas, onde o Rivaldo, o César Sampaio trouxe jogadores de fora, jogavam na Corunha com eles, em Barcelona. Então, foi muito legal pra mim, assim.
joguei a Taça São Paulo, fui muito bem. O Guaratinguetá me comprou, né? Uma parte com relação a Edson Codor, eu tinha investido o Codor. Ele Nessa comprou época, uma parte do seu passe e do Codor. isso, na época eu podia chamar de passe, era mais ou menos assim Sim, mesmo. sim, Um pouco sim. a parte eles compraram e eu joguei mais um ano ali de 2001. Aí no final de 2001 a empresa que é CSR, chamada CSR, César Sampaio Rivaldo, eles saíram do Guaratinguetá e foram para o Figueirense. E aí com isso aí foram alguns atletas lá do Guaratinguetá para o Figueirense. para o Figueirense. Na época eu joguei, tinha vários jogadores que jogou comigo lá no Guaratinguetá ainda, saiu daqui junto comigo, o Ferrugem, Renê, o Fabiano, como desses meninos que tinham condições aí para ter jogado aqui e jogado longe. Aí acabou que nenhum deles acabou indo comigo pro Figueirense. Você foi pro Figueirense? Eu fui pro Figueirense. Você saiu do Guaratinguetá e foi pro Figueirense. Fui pro Figueirense. Aí joguei mais uma Taça São Paulo pelo Figueirense. Mas no Guaratinguetá você chegou a jogar no profissional ou você só jogou no juniores? Joguei profissional. Ah, jogou no profissional. Então você fez uma transição ali. Exato. Dos juniores para os profissionais. Profissional. Como eu já tinha jogado na Ferroviária, o Guaratinguetá na época estava, acho que na Bezinha, era acho que até mesmo que a Ferroviária até. Mas não acabou, não me lembro de ter jogado contra, não. Mas aí joguei alguns jogos pelo profissional do Guaratinguetá. E aí, quando acabou o ano, a empresa foi pro Figueirense. Me levou, não só eu, mas levou acho que outros 7 jogadores lá na época. Aí chegamos no final do ano, jogamos a Taça São Paulo pro Figueirense, também joguei bem. Na época eu tinha Felipe Luiz, que nós jogamos junto. Sim, o Felipe Luiz foi criado lá. Foi criado lá, nós ficamos muito amigos. O Felipe Luiz, o André Santos, o lateral esquerdo. Sim, depois jogou no Corinthians. Exatamente, os dois laterais esquerdos. Sim. Inclusive, eu acho que naquele ano quem jogava é o Felipe e o André era reserva, a gente ficava concentrado até junto. Mas os dois muito bons, né? Tanto que chegaram onde chegaram. E aí já a competição já era muito maior. E aí eu joguei até São Paulo, perdemos para o Palmeiras, né? Realmente mais forte que nós. Voltei para o profissional do Figueirense, comecei a treinar, mas aí eu comecei a encontrar de novo a dificuldade que eu tinha, que era o meu tamanho, né? Eu já passava um pouquinho de aperto aqui na Ferroviária. Mas você era meio atacante. Mas assim, 1,62 m, tinha 59 quilos. Hoje eu tenho 70 quilos, tô um pouquinho mais forte, mas assim, em média depois eu fui jogar com 66, 67 quilos. Então eu tinha uns 62 de altura, 59 quilos, quando as pessoas olhavam, até quando era juniores, e fazia toda a diferença, não tem dúvida o pessoal olhar. Aí quando sobe profissional... muda de patamar. Eu era já para ter estreado aqui na Ferroviária já em 99, 98, mas eu não lembrar o nome do treinador, quando ele me viu, ele não quis me colocar para os jogos. Eu treinava junto e estava jogando bem com o profissional, mas quando ele me viu por causa do tamanho, não tinha... Mas ele chegou a te falar isso? Chegou a falar. Chegou a falar e falar principalmente para o pessoal ao meu redor, assim, que realmente não dá para me colocar por causa do meu tamanho, que eu era muito magro. E aí tinha medo, né? Aí realmente acabei não tendo essa... Talvez se eu tivesse tido essa oportunidade na Ferroviária antes ainda, poderia ser que não e aí você ia se desenvolver um pouco mais. Hoje você pensa assim, quando aparece jogadores importantes como o Joia das bases, aí você vai ver que os clubes eles têm um investimento maior, né? A Ferroviária já não tinha essa condição. Em fisiologia, os caras criam massa muscular. Exatamente. Então tinha... Vários jogadores passaram por isso, né? O Gabriel Jesus foi um deles, né? O Kaká, Neymar, por exemplo, o Messi, se não me engano, o Messi é um que teve que tomar alguns suplementos, hormônios, até injeção. Até porque também naquela época não existia muito isso, não estava muito desenvolvido. Hoje você tem um outro sistema, né? E aí isso acabou me prejudicando, inclusive lá no Figueirense, quando eu subi profissional. De novo, eu estava muito bem, mas eu lembro que o treinador, se não me engano, era o Cabralzinho. Cabralzinho, que treinou o Santos. Exato, lenda. E eu não culpo eles, né? Mas eu estava muito bem. Aí eu cheguei a treinar com profissionais aí, uns 2, 3 semanas, mas ele acabou não aproveitando no profissional, também viu que não ia me utilizar por causa do tamanho e tudo mais. E aí me mandaram para casa. Me mandaram vir para casa. Voltei, eles falaram que ia me emprestar. Para a Ferroviária? Voltei para casa mesmo, Matão, para casa. Matão. Sem clube, eles não foram atrás de clube para me emprestar, o que deveria, né, Figueirense? Sim. E eles tinham acabado também de subir da B para a Série A do Brasileiro. Sim. E eu cheguei a ver no final do ano as finais da Série B ali. E eu fico, poxa, aí, estádio lotado. A torcida do Figueirense é enorme, gigante. Na chave tava com Avaí ainda, eu lembro. Avaí, Náutico
Eu não lembro outro clube. E aí eu lembro que esse jogo clássico Avaí e Figueirense, Nossa, maravilhoso, maravilhoso, lotadíssimo o estádio, né? lotado. E aí subi profissional, falei, poxa, agora as coisas estão realmente caminhando. Mas é a hora que eu chego no profissional para treinar e eu de novo encontro essa dificuldade por causa do tamanho e tudo mais. Aí me mandaram para casa. Posso continuar? Não. Então, aí quando voltei para casa, aí por coincidência, passam umas semanas aí me liga um amigo chamado Arealva, que nós jogamos aqui na Ferroviária, Juliano, mas conhecido como Arealva, da cidade de Arealva, acho que é perto Arealva é uma Arealva cidade. perto de Jaú, uma coisa Sim, assim. sim. Muito amigo. E aí ele me ligou e falou assim: "Ei, onde você tá?" Eu falei assim: "Ó, tô em casa, sem clube e tal. Vem aqui pro Tupã." Tupã da quarta divisão paulista de novo. Entendi. Aí eu fui, tá sem clube, né? Liguei pro Figueirense, eles também não se importava também o que ia fazer ou não. Para eles estava bom, né? Mas o jogador aqui, menos... Porque querendo ou não, como eu tinha contrato Você tinha Figueirense, contrato, eles tinham que te estavam pagar. pagando salário. Era 800 e poucos reais, não era muita coisa também, para ser sincero. Mas pagava em dia. E aí era algo a menos para eles pagar. E aí eu consegui, aí fui pro Tupã lá. Cheguei lá e realmente o Tupã... Depois de tudo que eu venci, que eu comecei a acreditar que as coisas iam dar certo para mim, aí quando eu voltei pro Tupã, eu passei apertos ali que eu pensei por várias vezes, estava falando com meus pais, final de semana, lá em Tupã, eu pensei várias vezes em parar. Porque já em Tupã já começou... Não tinha dinheiro. Aí ficou o que ficou para mim difícil, porque eu pelo menos... Eu Tupã tinha meu longe. salário... É longe, eu tinha meu saláriozinho do Figueirense e eu era sempre fui organizado, então tinha meu dinheirinho guardado, morava com meus pais, então não tinha necessidade nenhuma, né? Meus pais sempre comida, tudo mais, não passava... Não era riquíssimo, mas não passava necessidade. Aí eu tinha meu saláriozinho, então tá bom. Tava bom. Mas aí eu abro mão, por fazer o contrato com o Tupã, eu abri mão do contrato com o Figueirense. Fez de empréstimo, mas porém quem pagava aparentemente era o Tupã. Sim. Só que aí eu joguei mais ou menos 8 meses lá, acho que eu recebi um salário lá no Tupã. Nossa, 7 meses sem receber, meu? Sem receber, e longe, né? E longe, e uma cidade longe, lá na divisa. Lá na divisa, aí você que acompanha a Bezinha, estrutura do Tupã já realmente é muito abaixo. Às vezes sinceramente não tinha o que comer. Quem tem algum pessoal de Araraquara que jogou lá no Tupã sabe muito bem que eu estou falando também. Morava num alojamento lá onde batia o vento, entrava a terra para dentro do alojamento. Às vezes, como eles não pagavam o cozinheiro, às vezes o cozinheiro não ia, então ele não fazia comida, então a gente tinha que se virar, né? Sim. Às vezes não tinha que comer, era na janta, não tinha que correr atrás do presidente, tá lá no bar tomando Guaraná. Toma um Guaraná, um pão com mortadela aí, e aí tá bom, mas tem os outros atletas sem comer, né? Sim. E aí não recebia salário, não... treinamento até aqui tudo bem, né? Mas não tinha muita estrutura e a gente foi empurrando com a barriga, mas mesmo assim, o time do Tupã, nós terminamos em 5º lugar na Bezinha, o que para mim, na minha opinião, era quase que um milagre, porque... Nas condições que tinham, chegar em 5º lugar na competição... E subia... É o supra-sumo. E subia, acho que 4 times, se eu não me engano. Uhum. Inclusive o Guaratinguetá estava, e com a estrutura que eles estavam também. Subiu o Guaratinguetá. Mas aí nós acabou ali e acabou não subindo. E aí, nesses momentos aí, desses 7, 8 meses aí, realmente eu comecei a avaliar, realmente, eu continuo... Momento de indecisão e tal. E aí aconteceu algo, assim, muito interessante, contar algo muito interessante, assim, que acredito muito em Deus, acredito muito na palavra, na Bíblia, sou muito leitor da palavra, mas aconteceu algo muito interessante. Nesse mesmo tempo aí, ao mesmo tempo que eu pensava em parar, enquanto todo mundo sabe, pessoal do jogador, uma grande parte aí vai fazer suas artes aí, eu sempre fui mais concentrado, assim. E aí eu lembro que a maior parte aí desse tempo, quando chegava a hora da noite, eu ia lá pro estádio tudo apagado lá, entrar pelo vestiário, ia lá pro banco de reserva lá sozinho, dobrar meu joelho e falar: Deus, me ajuda a realizar meu sonho. Humildade sempre. Eu sei onde eu posso chegar, eu sei que eu tenho qualidade. Mas eu também sabia a consciência, né? Meu tamanho dificultava. Sim. Era um grande desafio. Já no Tupã não tinha isso porque eles precisavam eu estava jogando... Aí eu já estava no momento onde eu estava fisicamente e tecnicamente, eu estava voando, né? Sim. Só que eu tinha essa dificuldade, sempre tive essa questão do tamanho. No Tupã não tive esse momento. Só que aí eu lembro de algo que me marcou muito grande.
Nós fomos jogar em Monte Azul, eu falo questão de parar, né? Já tava, não tinha às vezes comida, o ônibus toda vez, Tupã, nós jogamos acho que pelo menos umas 10 vezes em São Paulo. Pô, longe pra caramba. E aí o ônibus quebrava. chama, o pessoal fala de ferrinha, aquele meio redondinho, Sim. onde o motor é lá atrás lá. Sim. E as cadeiras do ônibus não tem nem almofada, às vezes se encostava, batia as costas na madeira. Aí eu, do Areal, outra aí, a gente colocava um colchãozinho lá no fundo e dormia lá. Só que na metade da viagem o motor esquentava, né? E aí o negócio ficava quase que insuportável. Mas aí a gente viajava, às vezes dormia em lugares bem simplesinho, o que também não era nenhum problema, tudo bem. Mas aí no meio do caminho, pão com mortadela, não tinha esse negócio de parar num posto para comer, não. Era no Guaraná, pão com mortadela. Mas aí assim, no meio disso tudo, nós fomos jogar em Monte Azul. O estádio estava vazio quase, fomos jogar em Monte Azul. Eu fui bater um escanteio, aí o cara atrás de mim, assim, na hora que eu fui correr para a bola, assim, aí eu vi ele falando assim, sai daí, ô anãozinho. Cara, enquanto eu corria para a bola, assim, eu fiquei pensando, falei, cara, realmente, tudo que eu tô vivendo aí, isso nos segundos que eu corri, depois fiquei pensando depois do jogo, falei assim, cara, realmente já deu para mim, eu acho que tá na hora de parar realmente e fazer outra coisa, porque tudo que eu tô vivenciando, eu ouvi uma coisa dessa ainda, isso, né, meu? E torcedor é torcedor, passional pra caramba. Sabe o que é interessante? É isso, né? Porque hoje eu me importo muito, tenho um filho de 10 anos também, e depois de tudo que eu aprendi, eu sempre fui um cara que, em vez de colocar as pessoas para baixo, eu sempre fui um cara ao contrário. Sempre um cara para colocar, para motivar as pessoas. Né? Sempre fui assim. E eu acho que isso também que me fez alcançar o que eu alcancei. Então aí aquilo, mas só que me deu um baque muito grande, assim. Eu voltei pro vestiário depois, no ônibus, voltando para casa, analisando assim. Nem lembro ter contado para os amigos meus como Arealva, que eram muito amigos, mas aquilo me abalou e eu fiquei pensando se realmente não era... Valia a pena continuar no futebol. Mas aí a vida andou, terminamos o campeonato bem, como eu falei, eu lembro de ter feito 9 gols e 10 assistências por aí. Mas em Tupã também, quem que vai, né? Que vai assistir jogo do Tupã? Como é que eu vou ter visibilidade jogando no Tupã? Exato. Hoje eu falo com muitos pais, talvez a gente vai chegar nesse assunto aqui, eu gostaria até que me procuram, que falam de filhos de 7, 8, 10 anos, 11 anos. Eu penso isso, eu já estava com 21 anos, no Tupã, 21, e fiz um campeonato realmente da Bezinha, se tratando de Tupã, maravilhoso. Bom. Se tivesse os olheiros que tem hoje, se tivesse todas as condições que tem hoje, com certeza eu tinha saído dali para algum clube grande. Aí, nisso aí, continua ou não? Pode continuar? Nisso aí, o interessante é que entra na história também a pessoa chamada Dorival Júnior. O Edson Codor, que é meu empresário, que é com o pai que me comprou da Ferroviária, na verdade, eles são cunhados, né? Porque o Dorival Júnior é casado com a Valéria, irmã do Edson. E aí, não é as coisas de Deus como funciona. Quando eu terminei o contrato do Tupã, tinha os jogos da Bezinha, um jogo ou outro passava na TV Vida ou alguma TV. Eu não lembro aí. Sim. Passava. 2002. TV Brasil. Alguma TV que a Rede Vida sempre transmitiu. Eu falei TV Vida, né? Rede Vida sempre transmitiu. Isso era um meio que a gente se aparecia. Então era um jogo por domingo. E aí teve um jogo ou outro que nós jogamos, não lembro contra quem. Eu acho que contra o Linense e tal. Aí o Dorival Júnior já estava de gerente, o auxiliar técnico do Muricy Ramalho lá no Figueirense. Olha onde ele vai parar, né? O Dorival ele foi pra lá. Sim, eu lembro disso. E como ele me conhecia, né? O Edson, quando eu estava aqui na Ferroviária subindo mais, eles conheceram, o Júnior me viu também jogando também. Eu chamo Júnior, mas Dorival Júnior também. Naquele tempo era Júnior, né? E ele estava parando de jogar na Matonense ainda, eu acho. Eu acho que ele teve a transição de parar. Sim, ele foi auxiliar do Oscar Ferreira na Matonense. Depois ele passou pela Ferroviária. Passagem curtinha, mas passou. Certo? Então aí você vai me ajudar. Aí, de alguma forma, não sei também, depois da Ferroviária, o que aconteceu? Ele foi parar no Figueirense como gerente de futebol, antes auxiliar do Muricy Ramalho, um ou outro, não lembro. Sim. Mas eu lembro que na época ele estava auxiliar do Muricy. E aí ele pediu para o Muricy Ramalho me dar uma olhada no jogo. Só que, Bezinha, os campos ruins, Rede Vida, transmissão. Ele até falou que assistiu o jogo com o Muricy, mas ele não gostou muito de mim, ou do jogo todo, porque a Bezinha era a pegada, né? Então, não era do jogo que você jogar, não dá para jogar tão bem, né? Eu no campeonato fiz 9 gols e assistência, mas era muita pegada. Dificilmente alguém ia olhar um jogo assim pela TV e ia gostar de alguém. Se fosse no estádio, ele ia acompanhar. Eu tô vendo tal jogador, ele vai acompanhar. Que hoje tem essas condições, né? Sim. E aí acabou não gostou, mas como eu tinha contrato Figueirense,
como são as coisas da vida, né? Aí eu volto pro Figueirense, né? Como eu voltei pro Figueirense, o Dorival Júnior era gerente de futebol, aí as coisas vão andando, aí eu voltei pro profissional, joguei o campeonato... Joguei não, fiquei no banco boa parte do campeonato catarinense. Com o treinador, não lembro, Heron Ferreira, o treinador. O Heron, sei. E aí, isso já era 2003, o ano que vai mudar a minha vida aí. Mas aí quando eu voltei pra pré-temporada, eu tava voando. No Tupã eu tava voando, mas sobrando nos treinamentos. Mas aí, para variar, eu e o Herão Ferreira fiz a pré-temporada, fiquei no banco na estreia, fiquei no banco alguns jogos, outros. Mas ele não me colocava de novo, por quê? Tamanho. Sim. E porque era magrinho e tudo mais. Só que eu tava treinando com jogadores da Série A já. Inclusive Clebão, por exemplo, o Clebão passou por lá. Sim. O Márcio Goiano, que eram os dois zagueiros, eles estavam me falando assim, ó, você vai jogar. Porque eles estavam vendo, eu tava treinando com os caras já de Sandro Hiroshi no ataque. O Sandro Hiroshi, você jogou com ele? Joguei com ele. Oi? Thiago Gentil não, era um ano antes. Tá. Mas estava Sandro Gaúcho, que jogou na Ferroviária, na Matonense também, mas vários jogadores o time era muito bom e Série A, né? E eu treinando já estava jogando no nível deles e até eu estava sobrando. Inclusive os caras estavam falando assim, cara, você vai jogar. Acaba o Campeonato Catarinense, foi um campeão. Lembro que o Felipe Luiz jogava, com 17 anos já. Aí ele jogou o campeonato todo. E aí acabou que eu não tive oportunidade, apesar de ter ido praticamente todos os jogos. Não entrei 1 minuto, treinando. E aí eu voltei, aí me emprestaram pro Lages de novo. Lages, lá em Santa Catarina? Santa Catarina. Tá. Aí voltei uns 3 meses e jogando, mas muito bem. E aí, tanto que aí apareceu o Joinville e Criciúma veio para mim para querer me contratar. Aí o Dorival Júnior, que era gerente, falou assim, não, traz o menino de volta. Se os clubes estão querendo contratar... Porque tem qualidade. Tem qualidade. Nós chegamos a fazer amistoso com o time B do Figueirense, eu jogando pelo Lages, fizemos um jogo contra, e eu muito bem. E aí chamou atenção um pouco, nesse sentido, chamou atenção. Peraí, se o Joinville e o Criciúma estão querendo contratar, então o menino está bem realmente. Traz ele de volta. Aí me trouxe de volta. Quando me trouxe, aí o treinador já era o Luiz Carlos Ferreira. Luiz Carlos Ferreira, grande Ferreirão, o pessoal chama de louco. Aí que vem o grande questão da história, que é o que foi precioso para mim, que chamam de louco e tudo mais. Aí o Ferreira já era treinador, voltei a recompor ali o elenco, ali comecei a treinar, e aí tinha o time B do Figueirense. E como o Dorival Júnior era gerente, mas ele já tinha trabalhado como auxiliar do Luiz Carlos Ferreira na Matonense, eles tinham um bom relacionamento, o Dorival falou pro Luiz Carlos Ferreira, dá uma olhada no menino, tá bem? E aí quando eu tava no Lages, o pessoal da diretoria também chegou a dar uma olhada nos jogos, e fora o amistoso que fez, né? Viu que eu tava bem. E aí o Luiz Carlos Ferreira começou a fazer os jogos com o time B do Figueirense, ali no interior de Santa Catarina, e eu comecei para os jogos do time B. E aí eu comecei para os jogos jogar bem e fazer gol, em campo difícil de Santa Catarina, frio, os campos pesados. E aí eu tava muito bem. E aí vem a questão... Aí eu comecei... O Luiz Carlos Ferreira, que o pessoal chama de louco, olha para um menino de 1,62 m que todo mundo não queria dar oportunidade, e magrinho e tudo mais, mas ele olhou e falou assim, cara... Aí eu lembro que aí eu estreiei contra o Santos, joguei contra o Santos, eu entrei uns 20 minutos, joguei bem. Aí eu entrei em 4 jogos seguidos, eu lembro. Santos, acho que Ponte Preta, Curitiba e Atlético Paranaense. Tudo entrando no banco, mas todos os jogos entrei bem. Aí o Luiz Carlos Ferreira viu que eu tinha condições, aí ele abraçou. Só que aí eu lembro um pouquinho, isso eu não ouvia tanto, mas depois eu acompanhei. A imprensa ficou um pouco, poxa, mas vai colocar... Aí a gente ia jogar o 5º jogo meu contra o São Paulo. E eu São Paulino, né? Cara, como são as coisas da vida. Aí quem é de Matão, Araraquara, quem me acompanhou a minha carreira, sabe onde nós vamos chegar. Aí fomos estrear contra o São Paulo, mas antes o Luiz Carlos Ferreira deu as entrevistas, né? Pô, mas vai colocar o Fernandinho, inclusive tirou o Sandro Hiroshi. O Sandro Hiroshi saiu do time para mim entrar, que é gente boa, jogar muito, hein, Sandro Hiroshi. Mas ele não estava no momento muito bom, e eu vinha no momento bom, e aí precisava mudar o time, que o time não estava legal na época. E aí ele tirou o Sandro Hiroshi e colocou eu na minha estreia. E aí eu lembro que a imprensa deve ter... Eu não acompanhava, não gostava nem ouvia, tá ligando para isso não. Mas depois eu fiquei sabendo, e aqui a imprensa perguntou um pouquinho, mas você vai colocar o Fernandinho, baixinho e tal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, Oscar Ferreira, louco. Olha o louco que mudou minha vida. Aí disse que ele pegou e falou assim, olha, vocês estão falando que ele é baixinho e tudo mais, mas se esse menino aí
Tá jogando contra a Mafra, contra os times do Ibirama, tudo mais, com chuva, com campo pesado, com os caras profissionais que é difícil. Campo ruim, tá jogando bem, fazendo gol. Por que ele não vai jogar com a Série A, que os caras dão espaço, gramado perfeito aí? Como que ele não vai jogar? E aí ele abraçou e falou assim, garantiu, falou assim, ele vai jogar. E aí foi quando eu estreiei contra o São Paulo. E como é que foi sua estreia? Estreiei como titular contra o São Paulo e primeiro, mais ou menos com uns 25 minutos de jogo, 30 minutos aí do primeiro tempo, sai uma falta. Eu não treinava falta no Figueirense ali, eu não treinava falta porque eu não tinha muita moral quase também, né? De repente eu apareço, estou treinando, estou jogando um time titular ali, e aí realmente ninguém encostava muito na bola. Eu não estava treinando, porque quem treinava, acho que era o Luiz Fernando, que era um canhoto e tudo mais, só que a falta saiu pro lado para bater mais com a perna direita. Então ele não encostou na bola, encostou o Clebão do meu lado. E aí eu fiquei na bola. Eu estava confiante no jogo, eu já estava muito bem. Já tinha chance de gol e tudo mais, mas não tinha feito. E estava 0-0. E aí saiu a falta, encosta o Clebão, mas o Clebão é defesa e não sabe bater. Nunca vi o Clebão bater falta na vida. Mas aí que eu falo, bem, meu. Ele fez gol pra caramba no Palmeiras de falta. Fazia de quê? Clebão fazia muito gol de cabeça, né? Gol de falta também, ele fez alguns gols de falta no Palmeiras. Aí, Clebão, aí eu lembro que aí que vem a questão, eu falo assim, há uma ligação muito forte com o que eu fazia em Tupã, que eu falei. Eu ia pro lá no campo, lá dobrar o joelho, e falei assim, Deus, me ajuda, eu sei que eu tenho condições. E aí sobra essa falta pra mim, ninguém encosta, eu não treinei. Eu vou bater. Personalidade. Mas eu batia bem, eu fazia gol de falta na base ferroviária, onde eu passei, eu fazia gol de falta. No Figueirense eu não treinava, porque eu não... Você não tinha moral, você não tinha moral. Os caras fera não tinha moral nenhuma pra pegar a bola pra bater. Nem em treinamento batia, apesar que eu tava bem já. Mas não batia. E aí sobrou pra mim. Aí no gol do São Paulo, o time... Rogério Ceni, o time do meu coração, sobra uma falta, eu bati, fiz o gol. Puta, caiu o estádio. Aí, caiu o estádio e ao mesmo tempo pra mim, a hora que eu fiz o gol, eu não sabia nem o que fazer comemorar, né? Dobrei o joelho e agradeci a Deus, porque eu não sabia nem... Pra mim era algo que... Há pouco, um ano atrás, eu tava no Tupã. Eu tava no Tupã já... Perdido pensando em parar. Ouvindo um torcedor, que eu acho que só tinha um torcedor mesmo no campo do Monte Azul naquele dia, me chamando de anãozinho, sai daí e tudo mais. E aí eu me pego em alguns segundos, faço um gol de falta, sabe? No Rogério Ceni, contra o São Paulo. O time que eu realmente era meu sonho desde novo era jogar no São Paulo. E aí faço um gol no Rogério Ceni, que é o cara que fazia gol de falta. Então... Algo muito especial aconteceu ali naquele momento ali. E aí, depois para completar essa questão aí, né? Depois de uns dias que eu parei de jogar, né? Parei em 2020, eu pedalava daqui. Eu ia daqui de onde eu morava para Matão, ia por Buena ali pedalar. Então. Eu sempre falo com Deus e assim, no meu coração, eu entendi como Deus tivesse falado assim, olha, o que fez diferença na sua vida, na verdade, é o tempo que você dobrar o seu joelho e pedir a mim para te ajudar. Mas ele me mostrou de uma forma assim muito clara o que mudou minha vida mesmo. Porque se eu fosse um pouco maior, porque se vê, as coisas não são à toa. Porque o Rogério Ceni depois ele deu uma entrevista, é real, eu depois eu ouvi. Ele deu uma entrevista dizendo que porque cobraram um pouquinho, porque quando eu bati a falta, a bola não foi tanto no ângulo, ela foi meia altura no canto onde que parecia que dá para pegar até a bola. Mas o Rogério deu uma entrevista que foi real. Ele falou assim, olha, eu vi atrás da barreira, o goleiro sempre viu o batedor e ele viu o Clebão. Só que o Clebão ficou distante da bola. Ele não enxergou. Ele não me enxergou. Então ele não viu o batedor. Você bateu, ele não viu, a bola já tinha saído. Olha como são as coisas da vida. Como ele não me enxergou e eu fico perto da bola para bater, e eu sempre fui assim, como eu tenho bastante força para bater assim de bola do jeito que foi, então eu fiquei perto da bola. Então quando eu corri para a bola e bati, ele não deu nem tempo. A hora que ele olhou, a bola passou acho que 1,5 metro dele, só que a bola já caiu, já entrou, não deu tempo. E ele ficou esperando que era o Kleber que ia bater a bola. Ele achou que era o Kleber. Então ele deu uma entrevista falando assim, olha, eu não vi o batedor. E o batedor, querendo ou não, a barreira era muito maior que eu, então ele não me viu. O zagueiro tem 1,80 m, você tem 1,60 m, o cara não vai te ver. E outra, eu não tinha muita moral, acho que o Rogério sabia. Não tô vendo ninguém, literalmente. Quem é esse cara aí pra bater bola, e aí, assim, depois que eu voltei a pedalar, assim, eu entendi, assim, realmente algo muito especial, assim, no meu coração, algo que é interessante, assim. Se eu não tivesse a altura que eu tenho, eu não tinha feito aquele gol de falta. E a sua carreira não teria mudado depois? Se eu não tivesse feito aquele gol de falta, seria o meu primeiro e único jogo como titular no Figueirense. Com certeza não teria outra oportunidade. Então, assim,
as coisas que parecem ser defeito para nós, que parece que nos atrapalham, que vai ser o que é difícil, é o que eu falo assim, por crer muito em Deus, é o que Deus falou no meu coração muito forte. Eu pego o que é defeito seu, mas eu transformo para poder fazer com que você consiga vencer. Porque o defeito que eu tinha foi aquilo que Deus usou para poder mudar minha história. Porque o tamanho meu foi o que fez com que eu fizesse aquele gol de falta. Eu realmente tenho certeza que se eu não tivesse feito esse gol de falta, eu não teria jogado o próximo jogo, não teria pego confiança. E aí eu fiz o gol de falta, eu já vinha jogando bem no jogo, e aí eu ganhei confiança no jogo, joguei muito bem. Sim. A partir daí eu ganhei a posição de titular, nós empatamos 2-2 com o São Paulo, Luiz Fabiano fez o gol do São Paulo, o nosso foi São eu. Paulo tinha um grande time. De massa, São Paulo tinha Ricardinho. Sim, São Paulo tinha um time o massa. Kleber, que é depois foi o Palmeiras, Kleber Gladiador, acho, né? Sim. Time massa, o Léo Moura, lateral, time massa, São Paulo. E mais o Rogério Ceni no gol. Então aí nós empatamos e aquele gol realmente, assim, com esse 1,62 m, com 59 quilos, mesmo 59 quilos, eu fiz esse gol de falta. E aí um ano atrás para mim é anãozinho, sai do campo. E pensando em parar em jogar, a carreira tomou uma outra proporção. E daí em diante? Aí se tornou titular do Figueirense? Isso aí, ó, você vê que isso era mais ou menos já essa época aqui, ó, julho para começo de agosto. Eu joguei 16 jogos pelo Figueirense no Campeonato Brasileiro ali, põe 5 meses. Em 16 jogos eu fiz 9 gols e 7 ou 8 assistências ali. Ó, que beleza. Na Série A do Brasileiro. Campeonato era um campeonato top. Sim, é o principal do país. Tanto que ali, quando acabou o Brasileiro, aí o São Caetano me comprou. Eu acabei nem estreando pelo São Caetano, que na época era do Muricy, que era o São Caetano com dinheiro, com condições... Com grandes jogadores. Um grandíssimo jogador, eu tinha jogado contra eles. E o São Caetano me comprou, mas aí passou 2 semanas, veio o Gamba do Japão, Gamba Osaka do Japão, e me emprestou. Então eu assinei contrato com o São Caetano de 5 anos. E não chegou a jogar? Não cheguei nem a vestir a camisa. 2 semanas depois eles vieram para me contratar, isso aí antes do final do ano ainda. E aí, em 2004, eu fui pro Gamba Osaka do Japão. Aí onde as coisas começou a se deslanchar para a minha vida. Aí realmente... Aí tudo aquilo que eu tinha de desconfiança com relação a tamanho passou a ser mais segurança, e eu também... Eu não tinha desconfiança, né? Apesar que eu sabia, né? Seria um pouco mais difícil para mim com o meu tamanho, com o peso que eu tinha. Eu sabia, já vinha isso desde a base, tendo um pouco de dificuldade. E quando eu cheguei nos profissionais, eu via, né? Você ouve as conversas, às vezes tem muitas pessoas que falam por trás, mas tem muitas pessoas também que são como eu, honestos, que olham no olho e falam assim, olha, você vai ter dificuldade. Hoje, se eu encontrar meninos como esse, eu sempre falo, olha, então vamos buscar outra forma de você ganhar confiança sua, ganhar confiança de outras pessoas, vamos buscar. Então, a primeira coisa é a honestidade. Exatamente. Trabalhar limpo, claro. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Isso no meio do futebol, uma grande maioria é difícil, né? Todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo também a gente encontra pessoas como Lídio, como Tota, como Edson Collor, como Dorival Júnior, né? como o Luiz Carlos Ferreira, que é chamado de louco, mas que acredita. Então a gente encontra pessoas boas e Deus foi me colocando nas mãos dessas pessoas. E aí, como é que foi você sair então do Brasil e chegar no Japão? Como é que foi essa transição? Porque o futebol lá era diferente. Diferente. Como é que foi a sua transição? Você chegou lá, encontrou quem? Como é que foi sua vida lá? O meu estilo de jogo sempre foi de driblar, né? De velocidade, drible. O japonês adorava isso. Eu adorava isso. Só que eu já não tinha muita questão de parte tática também, né? Apesar que no Figueirense eu me ensino... Tanto que depois o Luiz Carlos Ferreira saiu na metade dos jogos aí e assumiu o Dorival Júnior treinador. Ele foi treinador meu no Figueirense também. Eu joguei acho que uns 8 jogos com o Ferreira. Aí o Ferreira recebeu uma proposta do Marília, eu acho, financeiramente muito bom para ele. Ele saiu do Dorival, pegou ele como treinador. E aí eu joguei os últimos 8 jogos também com o Dorival. Ali eu comecei a aprender um pouco sobre posicionamento, porque ele falava, Fernandinho, você sabe, sei da sua qualidade e tal, então quando perder a bola, ó, volta, se posiciona aqui, recompõe, posiciona aqui. Nada demais, mas começou a me ensinar um pouco com relação a essa parte, né? E aí quando eu fui para o Japão, eu tenho toda essa qualidade, já estou com confiança, já estou um pouco mais de massa muscular e tudo mais. E aí é outro patamar, outro nível. O campeonato japonês, ele é muito corrido, né? Sim. Mas também é muito questão de parte tática. E japonês é muito enjoado, assim. Gosta de... Metódico. Quem conhece japonês na vida, sabe? Bom, educação, respeito, são muito corretos. Mas dentro de campo, isso acaba... Disciplina. Isso. Disciplina. E aí, assim, eu comecei a entender. Eu era sempre uma pessoa bem tranquila, tudo mais, não que foi dar problema, não, todo mundo sabe. Mas aí eu comecei a perceber que eu não tinha tanta disciplina, não.
Principalmente tática, como Tática, um atleta. como atleta. Como atleta, isso. Eu comecei a perceber no Japão que eu não era tão disciplinado taticamente. E aí eu comecei a aprender, mas foi sofrido. Os 6 primeiros meses para mim foi sofrido, apesar de eu jogar como titular. Você chegou lá, quem era o treinador? Era o Nishino, que a última... Era japonês? Japonês. Não sei se era ele a última Copa ou a penúltima e foi treinador da seleção na Copa do Mundo. Porque o Dunga passou por lá, Isso, o Felipe Scolari foi treinador César Sampaio jogou lá. Joguei contra o César Sampaio, então, inclusive. Não sei se o Zinho jogou nesse time, o Evair jogou. E aí, só que aí eu não lembro com relação ao treinador. Mas aí tinha os intérpretes, né? Que sempre nesse sentido ajudava tudo mais. E aí foi começando a me ajudar a me adaptar à forma, estilo de jogar o japonês. O estilo de jogo japonês. Japonês. Só que aí eu cheguei Aí na época tava o Sid Clay, que é lá do Paraná, que o irmão dele é o Giancarlo, que jogou no Palmeiras. Sim. Foi como um pai também. Aí, né, mais uma pessoa que também foi importante para mim, como um amigo, irmão, um pai para mim, que me ajudou a me adaptar, chamava, conversava. E o Magrão, um centroavante que jogou no Palmeiras. Sim, o Magrão, o grandão. Centroavante. Sim, né, também foi um cara também super show. Esses dois caneludo, mas fazia gol. De cabeça demais. Inclusive, né? E aí os dois me abraçou assim e me ajudou muito. E aí o Magrão acabou tendo uma lesão acho que no fêmur e tudo mais, e acabou no final do ano tendo que parar de jogar por causa dessa lesão aí. Mas me ajudaram muito. E aí me ajudou um pouco mais na adaptação. E aí como eu já estava fisicamente muito bem, confiança lá em cima, né? Depois do Campeonato Brasileiro que eu fiz, isso me ajudou. E aí ajustou a parte tática. Isso. Aí com a sua qualidade técnica e as coisas fluíram. Isso. Aí a primeira metade do ano eu não consegui desenvolver tanto, até porque muda. Nós estávamos falando aqui, né? O frio. Eu acostumado com o calor e sempre gostei do calor. Aí eu chego... Aí assim, nós falamos um pouquinho, né? Imagine, você vê a vida toda no Brasil... querendo ou não, estou falando, os jogadores não são tão disciplinados aqui, aí tem a questão de mudar, deixar a família, família longe, comida algo diferente, alimentação. Os primeiros, assim, 6 meses, assim, né, hoje, para quem vai, depois foi muitos jogadores de lá, eu sempre procurei abraçar e falar assim, olha, a adaptação aqui, esses 6 primeiros meses é um pouco, tenha paciência e tal. E aí o frio muito grande, 6 primeiros meses o treinador... Eu jogando, mas o treinador meio que não gostando muito, porque eu taticamente não ajudar a marcar. E eu falo, poxa, mas o meu negócio é atacar. E eu dando assistência, fazendo gol. Mas ele queria que eu marcava também. Aí não dizia, mas aí o time nosso era muito jovem, né? A média aí de 21, 22, 23. E o Gamba Osaka não tinha nenhum título ainda na história, né? Aí esse ano 2004, eu lembro que aí nós já terminamos a J-League, o campeonato japonês, em terceiro. Já foi. O outro campeonato que teve, a gente perdeu nas partes finais e tinha mais um chamado Copa do Imperador, a gente foi até a semifinal. E aí eu lembro que eu fiz 9 gols, 10 assistências, aí a metade do ano para frente, aí o que foi legal, porque a metade lá, nós estamos no verão lá agora, né? Sim. Junho, julho, agosto, aí o verão vem. Então os brasileiros, e para mim eu sei, porque quando sai o frio, fica mais pesado no frio, né? Quando sai o frio, começa a vir o verão, aí acontece o inverso. Os japoneses sentem demais o calor. Você não. E nós, brasileiros, sente em casa no verão. Então, assim, primeira metade do ano minha foi boa, mas a segunda metade do ano, para mim, foi voando. Aí os japoneses fisicamente cansam por causa do calor, e nós voando. E aí a segunda metade do ano minha foi maravilhosa. Nós terminamos em terceiro, aí eu terminei entre os 30 melhores da seleção do campeonato, não entrei entre os 11, e a gente quase bateu no título ali. Mas aí no Japão, aí o meu nome também já tinha a proeminência do seu nome no Exatamente. No Japão. Aí eu até acreditei que eu entraria na seleção do campeonato naquele ano, ou seria a revelação, mas deram a revelação para o menino japonês lá. Isso no primeiro ano. Aí no segundo ano, aí nós fomos campeão japonês, fui para a seleção do campeonato. Aí realmente as coisas começou, os jogadores japoneses também tudo ganharam confiança, porque aí no segundo ano chegou o Araújo. Sim, jogava no Goiás. Depois voltou para o Brasil depois de um tempo. Jogou com ele lá? Joguei com ele e assim, dentro só e fora do campo. Joga nele e sai para o abraço. E aí, com todo o estilo que eu tinha, sabe que negócio que encaixa? Encaixa. Cara, eu com o Araújo, ele chegou, ele tinha ido para o Shimizu na época, no primeiro ano, também não se deu muito bem, que a questão lá só tinha japonês e tal. Aí o Gamba trouxe ele para cá. Eu lembro que a gente fez o primeiro jogo treino que a gente fez na pré-temporada. O primeiro jogo treino, assim, tocando a bola um pro outro, a gente saiu do meio do campo, tocando a bola pro outro, fez o gol, assim, você olha e fala assim, cara, até assusta.
Mas é um entrosamento absurdo. Absurdo. E tanto dentro quanto fora. Tanto que a gente é amigo até hoje. Sim. Né? Ele mora lá ali em Caruaru, tem um projeto lá. É uma pessoa, cara, maravilhosa. Dentro de campo e fora, simples. Mas jogava demais. Tanto que ele foi eleito... nós fomos campeão, ele foi artilheiro do campeonato, MVP, e foi artilheiro do ano naquele ano. Que beleza, que legal. Inclusive tem uma coisa muito interessante, ele foi artilheiro do ano, recebeu um prêmio na Alemanha, entrou no Guinness Book, ele e eu entrei como tanto de assistência. Que bacana. Ele entrou como artilheiro do mundo e eu com mais assistências todas, assim, entrou no Guinness, algo legal. E aí as coisas desenvolveu de uma forma... Então aí você fica no Gamba até quando? 2006, aí eu joguei 4, 5 e 6. No Gamba. No E Gamba. aí você sai do Gamba... Saí do Gamba, fui pro Shimizu, esse time que o Araújo tinha jogado antes. Inverteu. E aí inverteu. E aí eu joguei, acabei que não fui campeão, aí joguei 5 anos seguidos. Gamba eu joguei 4, 5, 6, fui pro Shimizu, 7 e 8, fui pro Kyoto. Depois você saiu... E aí do Kyoto terminei 5 anos, aí eu acabei não renovando lá e eu voltei pro Vasco, com o Dorival Júnior também no Vasco, que me trouxe pra cá também. Aí o Dorival Júnior na Série B. Com o Vasco. Você jogou a Série B com o Vasco? Difícil, hein? Eu quase não joguei, na verdade. Porque aí eu passei por um momento do qual eu nunca tinha... Eu tive mais contusão no Vasco. Passei mais tempo no departamento médico do que treinando. O Vasco dá um azar, né? Cara, O Vasco é um time azarado, cara. Algo assim. Pelo amor de Deus. Eu voltei de novo, né? Já tinha conquistado lá no Japão 5 anos, títulos, e já estava com um nome muito forte e confiança lá em cima. Voltei pro Vasco com 28 anos. Com Dorival Júnior treinador. Aí Vasco é visibilidade. Por mais que é B, mas é o time é o Vasco, né? Time gigante, Vasco. Gigantesco. E Rio de Janeiro ainda. Uma fase ruim do Vasco. Uma fase ruim, tinha, né? Até hoje, fase ruim do Vasco. Daquele tempo ali, o Vasco parece que já não se acertou mais, né? Não se acertou Apesar mais. que subiu naquele ano. Mas eu, dentro de mim, eu voltei com a questão de, poxa, cara, é uma oportunidade para mim, 28 anos, Dorival, Vasco, seleção brasileira, né? Mas aí, quando eu cheguei no Vasco, nós começamos a pré-temporada. Fomos jogar, assim, algo impressionante. Fomos jogar a estreia do Carioca num domingo. No sábado, normalmente, tem um rachão. É chamado de rachão. Aí o Tite, que é zagueiro, Tite, eu acho, não sei se está no Fortaleza agora. Saiu. Zagueiro canhoto. Ele saiu agora. Acho que foi pro Bahia, algum outro time lá. Ah, é? Foi? Ele saiu. Então, aí o zagueiro canhoto, né? Ele tinha vindo do Inter, né? E a gente muito amigo também, assim, né? E aí ele foi fazer uma brincadeira que você tá correndo, o cara bate o pé, assim, no seu pé de apoio para bater um no outro, assim, cair. No meio do treino, de brincadeira mesmo. Lesionou. Aí mas na verdade, a hora que ele foi bater, o meu pé direito tava no chão. Aí quando ele bateu, eu torci o tornozelo. Aí tentei ir pro jogo no domingo, fizemos tratamento e tal, mas realmente estava muito inchado, pegou bem o ligamento do tornozelo, e aí eu acabei ficando fora da estreia. E eu jogar como titular, né? Dorival já tinha trazido, tudo certo, jogar como titular no domingo. Tanto que fiquei no hotel, na concentração. Só que aí eu não joguei e fiquei um mês e pouco até me recuperar, né? Só que nisso aí é Vasco, né? Sim, os estamos num time como Carlos Alberto, Carlos Alberto, Allan Kardec, Alex Teixeira, e tinha só subindo ali, chamado Felipe Coutinho. Sim. Tá subindo, já vendido para Inter Milão e subindo ali para treinar com a gente. Ele só não ficou jogando lá na primeira metade do ano porque ele ia com a seleção de base, né? Então, mas os meias do Vasco se machucasse, não tinha como voltar. Eu estava titular, então já tinha conquistado com o Dorival. Mas aí agora o machuco fica um mês e meio. Tem que jogar, o time tem que, era tem o Carioca, que ganhar. E os caras ganhando. Aí quando eu voltei, fiz tratamento, fiquei legal, volto para entrar num jogo com o Dorival, me põe num jogo lá no São Januário. Aí você vê como são as coisas, não tem como. Aí eu lembro que o Fagner, lateral, toquei a bola no Fagner, também muito amigo também. Dei a bola no Fagner, o Fagner voltou a bola para mim no meio. Eu fui dar um drible de salão de passar a bola, que dá comum, e aí o cara chutou a ponta do meu pé. Eu nem senti no lance, aí tu chutou a bola minha, eu acho que para lateral e tudo mais, e eu caí no chão, não senti dor. A hora que eu levantei e fui sair correndo, eu senti meu joelho como se tivesse ligado só pela pele. Sim. Mole. Falei, não é possível, cara. No primeiro lance meu no jogo. E eu voltando falei, não é possível, cara. Aí a maca veio, eu tentei jogar mais uns 2 minutos ali, mas não dá nem... Quem sabe quando machuca esse ligamentozinho aqui, colateral aqui, não é nada grave, não se faz cirurgia, nada, mas realmente não tem condições nem de andar direito, né?
Levantei, tentei andar, não deu. Aí a maca veio, me pegou. São Januário, a gente tava ganhando de 2-0 já. São Januário inteiro devia ter uns 15 mil torcedores, tudo me vaiando. O momento foi difícil. É aí que eu falo de novo, né? As pessoas que vão para um estádio, as pessoas que tá lá, elas não sabem. Tudo passional. Elas não sabem o que está se passando lá e Sim. querem. Eu fui esse jogo da Ferroviária, eu vejo os caras gritando, e que você que esteve lá dentro, você olha para o jogador, sabe que um cara. Depende disso aí, é a vida dele, né, irmão? Sim. Se o cara que está ganhando muito ou pouco, eu saí, eu posso dizer a verdade. Eu estava em 2002, eu estava no Figueirense, no Tupã. Eu lembro que eu ganhava esses R$ 1.800, mas não ganhei salário nenhum. Aí você ouve as pessoas criticando, né? Aí eu vou pro Figueirense, joguei o Campeonato Brasileiro ganhando esse mesmo valor. Depois que a minha vida começa a melhorar. Mas as pessoas olham, vai para um estádio hoje. Eu acho que todo mundo é rico, todo jogador é rico, que todo jogador assina um contrato de R$1 milhão. Exatamente, todo mundo é mercenário. Todo mundo é mercenário. Se perde um pênalti, o cara é porque é mercenário, porque hoje tem o negócio das apostas e tudo mais. Então, as pessoas não analisam, é difícil, né? E aí eu falo assim, aí uma das coisas que um momento de emocionalmente para mim no Vasco terrível. Eu chego com sonhos de jogar na seleção brasileira, eu me pego no meio de um jogo sendo vaiado pela minha própria torcida quando tá ganhando 2-0, em vez de, poxa, no mínimo entender, o cara sai machucado, né? Machucado, né? Sim. Não era Miguel, né? Mas assim, aí foi um momento muito difícil para mim. Aí logo depois veio um clube do Japão, o Oita na época, time da primeira de novo aí. Você 2 meses depois. Japão. Aí eu acabei rescindindo o contrato com o Vasco, conversei com o Dorival Júnior que tinha me trazido, conversei com a diretoria, que viu que realmente já não conseguia as coisas dar certo mesmo, não desenvolvia, e aí acabei voltando para o Japão. Aí volto para o Japão, aí às vezes que eu voltei para o Brasil aqui, as coisas para mim no Brasil parece que não andaram. Parece que o meu negócio era no Japão. Era no Japão. Aí eu voltar para o Japão, eu pisava no campo, as coisas dar certo. Uhum. Então eu voltei algumas vezes pro Brasil aqui, joguei, aí voltei depois do Vasco eu voltei pro Mojimirim, aí no Mojimirim fui muito bem, fui campeão do interior com o Mogi, aí fui bem. Mas aí também recebi proposta para voltar e voltei para um time da segunda, eu voltei lá, não perdi nenhum jogo, fui campeão da segunda divisão. No Japão? No Japão de novo. Então você batia e voltava, e voltava. Aí eu chego, algumas coisas no Japão é um pouco cansativas, questão de japonês e tudo mais. Apesar de eu já ter me adaptado, família, minha esposa, tudo mais, meus pais iam no Japão, né? Mas assim, dentro de mim eu tinha vontade de voltar para o Brasil e essa questão do japonês assim é um pouco difícil, sempre foi mais difícil para mim lidar até esse momento ainda, né? Então, às vezes, quando eu vi aqui não dava certo, ou surgia alguma coisa, acabei voltando pro Brasil. Mas aí não tinha jeito, eu jogava um pouco, por exemplo, no Mogi, eu joguei, fui campeão do interior, com o Mogi muito bem, e era o rival. Quem era o treinador lá? Era o... Ai, cara, não vou, deixa eu lembrar aqui. Ele tá na Série B agora. Ah, esqueci, meio gordinho assim, esqueci, poxa. Barroca? Não. Louso? Também não. Olha só, cara. Vou lembrar aqui, desculpa, eu não vou, mas eu tô... Ele tá nos times da Série B, Série A, já tá direto aí nos times. Até trocou de time agora, tô... O Anderson? Também não. Guto Ferreira. O Guto Ferreira. Guto Ferreira. Era o treinador. E gostava muito de mim até. O Gordola. Isso. Gordiola. Isso, Gordiola, é? Os caras chamam ele assim? Ele fez um campeonato muito bom, eu não lembro qual que foi o time, acho que foi no Ceará mesmo. Também, ele treinou bastante tempo o Ceará, e aí ele fez o Ceará fez um campeonato top, e aí os caras apelidaram ele de Gordiola. Ah. Associando... Mas eu vou dizer, e aí o estilo de jogo dele era realmente muito bom, e o time do Mogi que montamos em 2002, Hernani, depois foi o Flamengo, Brocador, o goleiro foi pro Bahia, lateral direito Edson Ratinho foi pro Inter, zagueiro Thiago foi pro Palmeiras, o outro zagueiro Lucas Fonseca, depois vi jogar no Bahia, um zagueiro também joga aí, lateral foi pra Ponte, volante pra Ponte, outro volante pro Flamengo, o Rony depois entrou no meu lugar, depois que um ano depois foi pro São Paulo, o Hernani, aí, time maço, o 10 era o Felipe, era do Palmeiras, voltou pro Palmeiras. E aí eu acabei voltando pro Japão, pro Kofu, o time da segunda lá. Mas o time era muito bom aqui. Aí eu não voltei nem porque deu ruim. É porque aí depois o Mogi ia jogar a Série D. E aí o Guto, ele sabia que se sair ou não, aí eu não tá querendo talvez que eu ficasse na Série D, por causa do salário também. Eu não ganhava muito também, não. Mas pra Série D já o Mogi já não tinha tanto condições assim. E aí surgiu o Atlético Paranaense para mim ir. Mais outros 2 clubes aqui do Brasil, e o Atlético fez uma proposta boa, mas aí o Japão, o clube do Japão
E aí já quis voltar para o Japão. E aí voltei na segunda divisão lá, fui campeão, sem perder nenhum jogos lá. Aí realmente, depois do Cofo voltei, joguei pro Linense, 2 campeonatos paulistas, joguei no Guarani, Série C do Guarani, que também já não era mais... Uma crise lascada no Guarani, sempre mais ou menos crise. esse sistema da Ferroviária. E mais ou menos o sistema do Vasco. Do Vasco também. Um Guarani com um nome enorme, mas com uma cheio de estrutura... crise, cheio de problemas, né? Problemas, já é Série C. E aí não consegue render, né? Não consegue Eu lembro render. que no Guarani, por exemplo, o time não perdia até a 11ª rodada, não tinha, acho que, tomado nenhum gol, inclusive. Era o líder disparado. Do nada, virou o turno, a gente aí, ao contrário, não ganha mais de ninguém. Tanto que a gente não foi com esse time nem pro mata-mata aqui na Série C. Eu acho que classificava 8, primeiro com oitavo, tal. Isso. A gente não foi nem pro mata-mata, meu. Aí eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Aí voltei pro Linense, de novo joguei do Campeonato Paulista muito bem também. E aí depois surgiu para mim pro clube onde eu fui terminar minha carreira, que é o Gainari Tottori, já era a 3ª divisão. Aí eu já estava com 33, dá para mim. Eu voltei, com certeza eu tinha fisicamente, tecnicamente, condições de jogar na Série A. Mas aí o treinador era amigo do empresário japonês, né? Porque aí nesse tempo o Edson Collor não conseguia, que é o meu empresário, foi e sempre é, não conseguia negociar lá, porque lá no Japão é assim. É o japonês que negocia. O empresário aqui pode até fazer parte, mas quem negocia é o japonês. Entendi. Aí ele tinha um treinador nesse time da 3ª divisão, me levou para esse time da 3ª. Só que aí é um lugar muito gostoso para morar, e minha esposa engravidou, nasceu nosso filho na cidade aí. Aí eu acabei que eu fiquei 3 anos, voltei aqui para a Ferroviária 2017 no Paulista, voltei para ficar treinando e ficar no banco só também, né? Sim. Você voltou para a Ferroviária? Voltei em 2017. 2017, já era uma outra Ferroviária. Já era outra nessa transição. Essa transição, em 15 subiu... Já era SA, sim. Não sei se já era essa... Não era essa gestão aí, não era essa gestão, mas que era uma outra. Estava organizado, tá na Série A Estádio do Paulista, novo. já era Arena Paulista. E aí o Piccoli, eu acho que o treinador, né? Sim, só que o Piccoli. Aí você vai assim, ó, como interessante, 2017 eu tô com 36 anos já, aí eu voltei mais no sentido de que tô querendo já finalizar a carreira e tudo mais, né? E aí eu lembro que logo que eu encontrei com o Piccoli, ele fez bem esse comentário ainda, ele falou assim, puxa, é você o Fernandinho? Você é baixinho mesmo, hein? Aí eu falei, cara, como agora já superei tudo isso aí, já venci, graças a Deus, na carreira, mas aí o final da carreira vai me mostrar de novo que é a grande dificuldade. E aí, assim, o comentário dele também já me levou assim, eu vou ter dificuldade aqui, porque querendo ou não, eu estava com 36, mas fisicamente eu sempre me cuidei. Tá bom. Então, assim, 36, eu tenho certeza que a condição minha física era de 28, 29. Sim. Agora, quem olha, né? Quem olha, se conhece jogador, sabe que jogador não vai avaliar pela maioria, né? Eu nunca fiz, graças a Deus, parte da maioria, eu sempre me cuidei. Mas aí eu já, de novo, volto para essa questão, pequenininho, de novo. Uhum. Primeiro treino que a gente fez, eu acho que foi lá no Pinheirinho. Deram a bola em mim lá, eu não lembro quem foi, deu a bola em mim, eu dominei a bola perto do goleiro, só dei uma cavadinha por cima do goleiro. Aí os caras, depois eu falo, cara, peraí, esse menino é diferente, né? É bom, né? Só isso aí não, hein? E aí mas aí eu tô, né? Só que aí, querendo ou não, jogamos a parte classificatória toda aí, brigou para não cair e tudo mais. Sim. E eu fui pro banco praticamente todos os jogos, mas não entrei um minuto. Um minuto não entrei. E eu tava bem, tava bem. Alain Mineiro jogando. Sim. O time não estava muito bem, podia ter trocado, mas eu acredito que com o Piccoli foi a questão do tamanho, acabei não entrando, o auxiliar dele era, não lembro aqui, mas era meio que do estilo de jogo mais defensivo, então além do tamanho, o atacante não ia ter muita chance. Sim. Realmente não tive muita chance. Mas ele ficou pouco tempo. Ficou pouco aí, acho que nós perdemos a Copa do Brasil para Asa de Arapiraca, eu acho, e aí ele foi dispensado, vem o PC. O PC Guzmão, do futsal, né? Sim. E o PC organiza o time absurdamente, né? E aí o PC, até no começo, eu acreditei que ele ia me dar uma oportunidade. Conversou comigo e tudo mais. Só que aí ele é mais defensivo também. E o time já estava brigando para não cair. Precisava jogar mais atrás. Mais atrás, se defender mais. E aí os jogadores que compôs o time aí mais no sentido de defender. O que eu sou totalmente contrário, desculpa, mas sou totalmente contrário. Não é à toa que eu sou fã do Barcelona, sou fã do Manchester City, do PSG. Eu acredito que quem joga para frente, quem tem a bola no pé, cansa menos, defende menos e sobra com condições muito mais na frente. Então, acho que, graças a Deus que existe Barcelona, PSG, Manchester City, para ensinar as pessoas que eu acho que quem tem a bola no pé e ataca,
normalmente eu acho que vai fazer gol, porque quem se defende... Mas eu acho que é um pouquinho, dá pra se entender no futebol, né? Claro, Quem só fica se defendendo, a tendência... É cansar mais, é cansar você fica mais, correndo. É cansar mais, não vai praticamente chutar gol do adversário, não vai fazer gol. No mínimo vai ser com 0-0. Ou na grande maioria das vezes vai perder. Então o PC, não tô nem em questão de criticar, mas como o estilo de jogo dele era desse, Tá tudo certo. eu respeitei, continuei treinando firme e forte, mas não tive chance de novo. E aí eu fui... Mas também ficou pouco tempo. E aí eu joguei só o Campeonato Paulista. Aí joguei até na... Aí não classifica, e os times que não caem também, não tem aquela fasezinha do interior? Eu tinha sido campeão com o Mogi, inclusive. Aí no interior... A Copa Paulista. Não, é que quando acaba tem o Paulista... Campeonato do Interior. Isso, aí tem os que classificam jogam os grandes, os que caem, né, ficam direto, mas esses que não caem nem classificam... a Copa do Interior. Sim. Aí nisso aí pegamos, acho que São Bento, o Red Bull e o Ituano. Aí eu não lembro agora acho que nem lembro quem... Aí ficou o auxiliar como treinador, não lembro, não era o PC também, já tinha saído. E aí me colocaram para jogar. Aí jogamos com o São Bento aqui. Eu entrei uns 20 minutos, dei passe, dei um passe pro gol. A Mineiro fez 2 gols até. Aí jogamos contra o Red Bull, perdemos 4-1. Eu entrei 20 minutos de novo, fiz o gol. E aí jogamos contra o Ituano até para classificar para a final da Copa do Interior. Ganhamos, mas outro time da chave ganhou também, não foi para... Eu até dei uma assistência pro Ranieri, que era o Ranieri que hoje é o que tá no Corinthians. Sim. Então, assim, os 3 jogos que eu joguei, por coincidência, somar, acho que deu uns 60 minutos, eu dei 2 assistências e fiz um gol. Então, assim, eu acho que o meu número não foi tão ruim. Eu acho que até se o Piccolo e o PC tivessem dado um pouco de chance, e aí eu sei disso, e quem me conhece sabe, Edson Coda sabe, quem me conhece sabe que mesmo com 36 eu sabia que eu podia ter jogado nesse time da Ferroviária aí e jogado até bem. Talvez eu não tinha. Aí eu decidi realmente ali, eu falei, realmente já deu pra mim, vou parar. Falei com Deus novamente, sou muito disso aí. Falei com Deus, já tá na hora de eu parar, vou pendurar a chuteira. Aí veio uma oferta pra mim voltar pra esse mesmo time do Gainari Totoro que eu tinha jogado esses 3 últimos anos. Sim. Voltei, mas praticamente eu não queria ficar mais, porque a terceira divisão já não é a mesma coisa, já não ganhava o mesmo salário também, mas tudo muito organizado, né? Japão, seja primeiro a 10ª divisão, é tudo sempre organizadinho, tudo padrão, né? É claro, né, que na primeira o cara ganha 10, na terceira vai ganhar 1, mas muito é pago, o dia certo é isso aqui. Então, assim, aí eu recebi essa oferta para poder voltar, na verdade é para voltar para trabalhar numa escolinha de futebol lá, com um amigo que gostava demais de mim, morava ali e aí tinha uma farmácia que patrocinava o clube, e aí me levou para trabalhar numa escolinha. Mas como chegou lá, viu que fisicamente eu estava muito bem... Vai jogar no profissional. Como são as coisas da vida? Como são as coisas? Não é nada por acaso. Aí eu fui para trabalhar numa escolinha com um japonês, só que aí chegou lá, tudo certo, peguei o visto, voltei, tudo mais, com minha esposa também. Já estamos com o nosso filho, tá com 3 anos, eu acho, por aí. Para a escolinha de futebol. Cheguei tudo certo. Mas aí parece que a esposa do japonês da escolinha, eles têm um pouco meio que... Assim, com brasileiros. Tem todo mundo... Muito brasileiro que dá muito trabalho lá, né? Todo mundo sabe que muito brasileiro faz muita besteira. Não era o nosso caso. Nós conquistamos um respeito, só que eles não nos conheciam, né? E aí eu acho que a esposa parece que ficou um pouco receosa. Não é nem que não confiar, mas receosa. E aí, ao mesmo tempo, o presidente da farmácia que patrocinava o clube viu que fisicamente estava bem e falou assim, peraí, não deu certo para a escolinha. O que impede você jogar lá no Gainari? Voltar para jogar lá. Fisicamente você está bem. E aí, pô, então, nós já estamos pagando o seu salário para você trabalhar na escolinha. Já que você não deu certo, vamos conversar com o clube. A gente continua pagando o seu salário, que é patrocinador. E você vai jogar. E você vai jogar. E eu voltei em 2018, treinei com o personal lá. Eu fiz um dos melhores da minha carreira lá, fisicamente e tudo mais. E aí, quase, por muito pouco, eu não bati de ser campeão da 3ª divisão, que me faria entrar para a história no Japão, né? Porque eu fui campeão da 1ª, da 2ª, e aí a gente acabou ficando em 3º no finalzinho do campeonato, e acabou que não subiu, porque subia 2, e aí eu falei, poxa, porque tá muito próximo de eu ser campeão da 3ª aqui, para mim isso é algo muito especial, né? Os japoneses, a J-League, eles valorizam muito isso, né? E acabou que não dando certo. Mas eu joguei um campeonato maravilhoso lá, de 2018, com 37 anos. Eu acho que se o pessoal aqui da Ferroviária naquele 2017 me visse jogando lá como eu tava, eu falei, cara, eu acho que... Dava liga. Acho que valia a pena, hein? Tanto que aí eu joguei 18, 19 e 20. Joguei mais 3 anos de novo nesse clube. Aí foi 20, final de 2020, quando eu decidi aí, eu tava com 39, dava para jogar mais ainda. Mas aí um diretor japonês chegou em mim e falou assim, olha,
vai ser seu último ano aqui, né? E não era o diretor que porque quem pagava meu salário era a farmácia, o clube não pagava meu salário. Sim. Ou pagava pouquinha coisa, assim, pouca coisa. E ele me chamou, o diretor, acho que ele não acho não, para ser sincero, eu não gostava de brasileiro. Sim. Eu dizia, é porque tem muito sem preconceito mesmo. Sim, Não é eu questão sei, que não entendo. gostam, porque assim, se vê a minha trajetória, a família, eu nunca dei algum trabalho no Japão todo, e muito menos nesse time aí, porque eu joguei os últimos 6 anos conquistando amigos japoneses, sim, o sim. clube. E É como preconceito mesmo. tem um certo preconceito, quem sabe. E aí ele não gostava. E aí, às vezes, eu acho que ele se engolia, né? Porque, assim, eu tinha uma história já, tinha nome. E aí, quem patrocinava, pagava meu salário e tudo mais. E ele não queria os brasileiros no time. Ele não queria brasileiros, ele queria japonês. Isso, com conversa com ele, ele já tinha me falado e tudo mais. Só que eu representava muita coisa. Eu já tinha sido campeão. Um nome, graças a Deus, um nome muito forte lá. Então, representar muita coisa não é para ele, era para o clube, para a cidade, né? E o time queria subir divisão. Mas aí é um certo egoísmo também. A gente vai encontrar pessoas assim na vida, né? E aí ele chegou uma frase no final do ano de 2019 e falou para mim, ó, nós vamos fazer da forma que você está falando, porque eles queriam diminuir meu salário. Eu falei, olha, eu já não ganho muito bem, mas assim, vocês não pagam praticamente nada do meu salário, quem paga é a farmácia. Como vocês vão diminuir meu salário? Aí ele não gostou, ele falou assim, ó, vai ser o seu último ano mesmo aqui. E deu. E aí naquele momento eu entendi, falei assim, realmente deu tempo para mim, porque eu sempre fui uma pessoa assim que se eu não for bem quisto no lugar, tem que ir não embora. tem sentido estar ali. Eu não me sentiria bem de continuar. Até fisicamente eu jogaria até uns 42, 43 lá, porque eu me cuidava. Todo mundo, um amigo meu também falava direto, que o intérprete do time também falou, por que você vai parar? Mas eu falei assim, se as pessoas não me querem aqui, né? E aí tinha o diretor principal, mas o presidente, né? Também tem ele. Se eles tivessem falado para mim, não, quero que vamos querer. Mas aí ninguém se mexeu tanto assim após essa frase dele. Mas aí eu renovei para jogar 2020. Aí quando deu outubro, setembro de 2020, eu vi que não tinha manifestação nenhuma da diretoria. Aí eu percebi que realmente eles não queriam mais que... Não era eu, não queriam brasileiro mais no time. Sim. Isso tem uma... Não é só esse clube, não. Tem muitos clubes japoneses, eu sei disso, posso dizer com propriedade, sei disso, que tem muitos clubes que têm esse preconceito com brasileiros aí. E assim, existem brasileiros e brasileiros. E brasileiros, né? Existem você não pode jogar, você não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, no né? mesmo pacote. Como também tem japonês e japonês. Né? Eu posso dizer também mais uma vez, porque ano passado eu estive no Japão, voltei para jogar num clube semi-profissional, para um amador semi-profissional para se tornar profissional, como jogar e diretor. Eu recebi uma proposta para voltar lá para ficar 3 anos. Aí você voltou, depois você voltou lá para ser diretor. Aí voltei, parei, 2020 eu parei. Fiquei 2021, época da pandemia também né? Sim. Da pandemia. 21, 22 e metade de 23 aí recebi uma oferta para ir para um clube semi-amador, né, que está querendo se tornar profissional. Por toda a minha história, não é nem por jogar, né? Porque aí eu já estava com... Aí já você conhece os meandros, sabe como é que funciona. Isso. E aí eles queriam usar mais a minha história, o marketing, tudo em torno do meu nome, por causa da história que tem no Japão. E ser diretor também, como é um clube pequeno ainda. Então, eu falei, vou voltar a jogar. Mas o meu objetivo... porque o meu maior sonho mesmo agora, o meu maior objetivo é começar a levar jogadores para o Japão, né? Sim. Como eu tem esses Você não pensa em trabalhar como treinador? Eu até vou agora em agosto começar a iniciar a tirar a carteira B de treinador. Mas assim, nesse momento, assim, até então agora, eu não tenho desejo nenhum de tirar como treinador. É mais para poder relacionamentos. Você quer agenciar jogadores? Eu quero agenciar, assim como eu trabalho como empresário até hoje, que é o Edson Codor, né, da Codor aqui. E agenciar aí principalmente, né? Levar jogadores brasileiros para o Japão. Sim. Porque hoje, por conhecer esses dois mercados e saber todo brasileiro vai para lá, estamos no sentido também de aconselhar. E também de orientar, de ver o que faz, né? Enfim. Exatamente. Então, aí surgiu essa proposta. Minha intenção era mais ser como diretor. Jogar, mas ser como diretor. E aí fizemos um acerto de ficar 3 anos lá, inclusive com a prefeitura. Mas aí terminou o final do ano passado. Por algum motivo, eles decidiram cancelaram e tudo mais. Isso é uma coisa que japonês não faz muito. Então, assim, eu não posso dizer assim, é muito raro, muito raro. Eu nunca vi acontecer uma situação como essa. Mas então, assim, não dá pra gente dizer que todo brasileiro é desonesto, que todo japonês é honesto, que todo italiano, que isso aqui não. Acho que cada um é cada um. Cada um. E aí eu aprendi na minha vida isso aí, não julgar as pessoas por raça, por cor, por tamanho. É isso. Por tamanho, que é o meu caso. E muito menos por raça e entender, sim, que poxa, aqui a gente precisa conhecer as pessoas. Fagnão.
Hoje você tem um trabalho de base, né? De formação. Queria que você contasse sobre isso e aproveitar e dizer que na época em que você fazia parte da formação, naquela época, nos anos 90, Certo. daquela turma da qual eu fazia parte e não Sim. tinha qualidade nenhuma, Sim. saíram 2 profissionais, que foi você e o Nenê. Nenê, isso mesmo. Eu queria que você falasse sobre esse período de como é hoje e como era difícil naquela época. Certo. Não, você me ajuda aí, se caso eu me perder um pouquinho. Você falou realmente assim, algo... Inclusive, eu falei, a esposa do Nenê, né? Silvio, ela é repórter lá. A Inclusive, Yuri. eu fiz uma matéria esses dias com A eu Yuri. e o Edson Codron. Fiz uma matéria com ela lá no Guarani, por Sim, coincidência, Paulinho. lá no Paulinho, lá no projeto do Paulinho. Fiz uma matéria com ela. E ela falou, sou esposa do Nenê, ele mandou um abraço e tal. E muito querido, Nenê. E a gente começou desde esses 7, 8 anos aí, eu sempre com o Nenê. Só que o Nenê era 2 anos mais novo até, né? E o Nenê era atacante também, depois acabou indo para o Santos como zagueiro. Joguei contra ele nos Jogos Abertos, ele como zagueiro por Santos. Mas assim, que você falou, esse momento que a gente viveu dos anos 90 aí, totalmente diferente dos dias de hoje, aí entra um pouquinho nessa questão do que eu hoje tenho sonhado tenho planejado para a minha vida aqui. Se você pegar aí, esse tempo dos 90, do Lídio, nesse tempo aqui junto era o Tota aqui na Ferroviária, alguém citou Zé Alemão, que era do Colorado, eu acho, a gente fazia os jogos, muito jogador bom, mas muito jogador bom mesmo, assim. Só que você vê, esse tempo era um tempo de uma dificuldade onde que não tinha quase acesso a quase nenhum acesso. Eu fui descoberto pelo Tota porque eu vim jogar campeonato aqui em Araraquara, né? Então ele me viu. Mas assim, eu lembro que dos 7 até os 13, que foi quando eu vim, com a escolinha do Lídio, você sabe bem, né, Fábio? Sabe bem, verdade? Onde a gente ia jogar, até o meu filho fica perguntando, quase todo dia pergunta, e eu falo para ele, filho, se você tiver, sinceramente, com os dias de hoje, se fazer 10% do que eu fazia na base, então, sinceramente, não é nem querendo falar, mas eu falo, filho, se você fazer, não é nem porque, não só dos resultados, meu, é por causa que hoje você tem acesso a empresários, vídeos. O menino tá jogando aqui, tem gente... Eu sei porque eu tenho amigo meu que é captador do Corinthians, chama Pingo e tal, vem na minha casa, eles viajam o Brasil todo para ver os meninos. Então você pensa aí, nós jogando Nenê, tudo, entre outros que tinham condições, né? Você falou aí. Se tivesse toda essa visibilidade que tem hoje, acredito que muitos meninos aí teriam saído de Matão direto para os clubes grandes aí do Brasil e até do mundo. Assim como na Ferroviária, depois com o Tota, eu também joguei com meninos assim que absurdo, que teria condições de jogar, até chegar mais longe que eu, né? Mas aí essa época nossa não tinha esse acompanhamento, não tinha essa estrutura, apesar de ser muito legal, mas aí é totalmente dos dias de hoje. E outra coisa também, você que jogou em séries menores, né? Hoje você jogar a Série C, a Série B do Campeonato Paulista é diferente. Os clubes pagam em dia. Pode não ser lá aquele salário todo, mas os clubes pagam em dia. Todo mundo tenta ter mais ou menos uma estrutura, porque hoje a visibilidade é maior. Exatamente. Não é? Então, mesmo você jogando numa Série B de Campeonato Paulista, é outra situação. Você tem visibilidade, você aparece. Hoje tem o YouTube que transmite jogos direto, então você tem outras receitas. Exatamente. Então, mecanismo de... Naquela época, não. Naquela época você tinha um jogo da Série B1 transmitido pela Rede Vida de vez em quando. Rede Vida. Até a Série A ou B aí, a B talvez, você tinha que comprar o pacote da Premiere, Pay-Per-View e tal. E nem todo mundo tinha condições aí. Condições. Hoje não, hoje você tem o YouTube lá que é aberto, o cara tá jogando a Série C lá, Série B lá, 2h, numa quinta-feira tá lá. Hoje, ó, com o celularzinho na mão. Exatamente, aí. Então, ele consegue acessar o mundo inteiro com apenas um... Hoje, sim, por tudo, né, ser de Matão, pessoal de Matão, Araraquara aqui, principalmente recentemente de Matão, manda vídeos de meninos de 7, 8, 10 anos, 11 anos, e mostrando a qualidade e tudo mais. E hoje eu tenho falado principalmente para os pais hoje, né, com essa visão que tem, assim, para eles realmente terem calma com seus filhos, porque hoje eu falo para o meu também, se você jogar, hoje você não vai precisar correr
atrás, né? O Lídio, o Tota, eles tinham que ficar, nem ligar, conseguia. Tem que falar com um ou com o outro, ó, leva o menino para tal lugar, leva para São Paulo. Mas é difícil. Hoje já não. Hoje as condições mudou tanto que eu falo assim para os pais, tenham paciência, porque se o seu filho realmente joga bem, ele não vai precisar sair do lugar. Os clubes vão vir atrás dele para buscar ele. E aí, então, hoje se vê um pouquinho dentro da pergunta, se você quiser me cortar aí, dentro dessa questão dos dias de hoje, é que hoje eu vejo o Brasil num inverso. Infelizmente, assim, enquanto esses anos 90, 2000 aí, a gente tinha os craques que jogavam praticamente descalço, hoje a gente vê os meninos aí novos tendo chuteira da Nike, Mizuno, Adidas. Lógico que não continua muita gente, né, carente, claro, sim. Mas hoje tem muito mais condições e mais acesso à visibilidade. Mas eu acho que isso aí tira um pouco também da natureza do brasileiro, do improviso, né? Do improviso, porque hoje o futebol é amarrado, né? Hoje é amarrado, você vai jogar aqui nessa faixa, você vai jogar aqui nessa faixa, exatamente. Você vai fazer essa linha aqui para dentro, você volta para cá. Então, na verdade, o cara é encaixado exatamente. Dentro de um sistema, e você sabe disso. Exatamente, né? Encaixar dentro de um sistema que quem joga futebol, né? Você também já jogou assim, dentro das 4 linhas, na verdade, se a gente pensar, tem o sistema de jogo, tem. Sim. Mas o que vai fazer diferença são a criatividade. A criatividade, o balanço, uma ginga, um drible curto, um passe mais longo. Né? Que muitas vezes o cara tá amarrado. Então ele pega na bola, ele dá um passe, 2 passes. Se ele não tocar pro outro, aí ele sai. Vai. É mais ou menos por aí. E aí você vê que... Será que é coincidência, se a gente analisar? Se a gente analisar, coincidência, o Brasil, último título mundial, 2002, já são 23 anos. Quem que jogava no Brasil? Então, Dá uma olhada. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, e você olha o banco... Era um improviso, era arte. Os caras monstros. Era arte, né? Eu converso com o pessoal do futebol hoje, e aí eu analiso muito isso. Aí você pega 2002, campeão mundial, 2006 ainda era esses caras, não ganhou, mas... Estavam lá. Mas estava lá. 2010, pega aí a partir daí, 2010, até aí a gente via craques em todos os times grandes do Brasil e os fenômenos fora do Brasil, mais ou menos assim, né? Sim. Você pega que em 2010 a gente começa a perceber que a gente vai viver de Neymar. Sim. Pode perceber, 2010 para frente, só no Neymar. Ataque aí, a gente vai viver de Neymar até 2018, quando o Neymar começa a dar essa queda aí. A gente vê hoje jogadores muito bons, mas na minha opinião... que tem hoje 44 anos, sim. Já está muito anos-luz dos craques que nós vivenciamos. E aí eu acho que, unindo essas coisas, é que eu hoje, meus planos com relação ao projeto que eu tenho da F7, né, de criar um projeto de crianças, de crianças desde 7 anos aí, na formação de caráter também. Eu tenho esse projeto... Você pensa em trabalhar com escolinha? No sentido de formar atletas mesmo, né? Porque essa questão assim, só de escolinha gera muita questão de recreação hoje. Sim. Tem uma experiência porque eu cheguei a abrir o projeto um pouco aqui em Araraquara, antes de eu voltar dessa última vez para o Japão, sim. Mas eu percebi que é um pouco a mentalidade dos pais e crianças no sentido de recreação. Mas agora não, tô com um projeto aí já bem encaminhado. De formar atletas. De formar atletas. Agora, claro, de crianças de 7 anos, mas montando uma equipe, montando um projeto e já vou até adiantar aí para Matão aí, se vai ter novidade, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu falo porque sempre, como eu falei, a minha vida foi sempre de oração, sempre pedindo direção de Deus e tudo está se encaminhando. E se Deus quiser, não vai demorar muito aí, a gente vai chegar com esse projeto aí em Matão, mas com um projeto de formação de atletas. Lógico que no final nós sabemos que profissional que vai jogar na seleção isso são pouquíssimos, é outra história. É outra história. Mas unindo com tudo que eu vivenciei no futebol, mais a disciplina, né, respeito que eu aprendi no Japão. Esse projeto aí eu tenho que aliar com essas duas coisas. E por quê? Porque o desejo meu é formar atletas e dentro dessas categorias aí, até 15 anos por aí, e começar a levar atletas para o Japão. Né? Os contatos que eu tenho lá, realmente estou também mexendo as coisas lá para poder levar esses atletas já formados, com uma visão não só de, como a gente diz no meio do futebol, não de boleirão, essa boleiragem que só jogador, mas meninos que já preparar dentro dessa questão de disciplina, respeito ao treinador, né? Cuida do seu corpo, dorme bem, come bem, porque atleta, existe o jogador de futebol e um atleta, né? Sim, diferente. São duas coisas diferentes. Nós vemos o Cristiano Ronaldo, por que ele está jogando com ou já chegou aos 40 anos, e ainda sonhando em jogar e fazendo gol, vai bater o recorde aí, eu acredito.
Então, o meu desejo é formar atletas desse jeito. Eu falo isso sempre com meu filho aí, nesse sentido, realmente, de que, se possível, trazer de volta o carisma do futebol brasileiro, que eu acho, Que perdeu minha muito opinião, tempo. Que perdeu faz muito tempo. e eu acho que Tentando vocês há de resgatar, né? resgatar. Eu acho que vocês há de concordar comigo, porque eu acredito que o Brasil só volta a ganhar uma Copa do Mundo, ou fazer os O brasileiros... dia que aliar Pode falar. qualidade técnica, criatividade, ginga, Com a disciplina que tem de disciplina hoje, que né? tem que ter. Mas o Brasil hoje, você vê que os jogadores, a Mas maioria está na precisa Europa. reorganizar isso aí. Organizar. Né? Quem somos nós, CBF, né? Do contato do Dorival Júnior, teve treinando a seleção, passou dificuldade com isso, mas a minha forma é unir essas duas coisas. Hoje, não dá para fugir, sistema tático é importante, é muito, muito... Mas tem que aliar. Mas nós Brasil e nós brasileiro. Ou a gente volta ao nosso Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Sim. pedalar da caneta da chapéu, porque na minha opinião, eu acho que não estou passando longe não. O Brasil vai passar muito longe de ser campeão. Vai passar do mundo, muito longe. E acho que a tendência é até passar vergonha, porque a gente está querendo copiar a Europa, enquanto na verdade sempre a Europa que nos copiava. E a gente... Invertemos o processo, os caras estão ganhando e a gente ficou para trás. Exatamente. E a verdade é, nós brasileiros, acredito que por Deus, nós temos com dom sobre essa futebol, ginga, drible, o improviso. Um passe mais longo, um passe mais curto, dá um drible diferente. E aí não tem como, acho que a gente querer lutar contra isso. Mas aí a forma brasileira de querer preparar jogadores só para vender para a Europa, virou comércio, né? Tudo dinheiro que funciona. Eu acho que aí perdeu essa alegria, perdeu o prazer dos torcedores. Você vê que hoje tem Copa do Mundo, você vai olhar, passa na rua, você vê as pessoas, cara, e vai ter jogo? Não, tem outra coisa a fazer. Eu me lembro de nossa época aí, né, de ver Copa do Mundo, cara, eu acho que fechava a rua, colocava as bandeirinhas, pintava a rua. É ansiedade. Você acordar de manhã e jogar à tarde, você passava o dia inteiro pensando no jogo. Antes de sair do jogo. Matão, época de Copa do Mundo, falando de novo, teve 2 edições da Copa Citrosuco. Exatamente. A Copa Citrosuco era baseada na Copa do Mundo. Exatamente. Onde vocês foram campeões do... Mas também, ó, Alexandre, aí agora eu vou fazer uma inconfidência aqui. Era tudo os filhos do Lídio que jogava no time do Padre Nelson, cara. A molecada que jogava bola, que treinava com o Lídio, a maioria era do time deles, onde eles ficaram campeões. Sim, claro. Então, essa que é a diferença. A própria cidade fazia o torneio, é a Copa do Mundo. Então, vamos fazer com os jogadores das escolas da cidade. Então, tinha um incentivo. Hoje, nem isso tem. Você vê, e é isso que... Aí você fala assim, e é o time dali, Copa Citrosuco, que Citrosuco patrocinava ali, e cada time representava o país. Nós fomos Grécia, na época, que foi campeão. Nossa, era Argentina. Você era Argentina? É. Nós não jogamos contra? Primeiro jogo. Jogamos contra, né? Jogamos contra. Acho que 5-2 pra nós. Foi. Fiz um gol. Eu tomei só 2. Jogamos 7 jogos, só pra você ter uma ideia, tá? Com 13 anos. Foi quando, um mês depois, o Tota me trouxe pra Ferroviária. Jogamos 7 jogos, fiz 33 gols. Foi. 7 gols por jogo, quase 6 gols, 5 gols por jogo. Sabe que eu não tô mentindo, né, Fagner? É verdade. Aí eu, depois de pouquinho tempo, eu vim pra Ferroviária. Então, assim, você vê que existia uma motivação para as crianças e fora que nós tínhamos motivação de olhar para os jogadores do Brasil e falar, cara, é o meu sonho. Vou jogar lá. Será que um dia eu consigo jogar com esses caras aí e tudo mais? E a gente sonhava, né? E aí é isso que eu tenho planejado. Você perguntou a questão de ser treinador, né? Estou falando a questão de um projeto aí. E aí eu pretendo realmente tirar a carteira B de treinador para poder realmente ter os relacionamentos lá na CBF também e tudo mais. Mas o meu desejo, os meus planos realmente é de montar uma estrutura de um projeto onde possa levar crianças pequenas como eu a sonhar. Intercâmbio. Né? Sonhar em ser um jogador profissional, porque se eu cheguei lá com 1,62m, 59 kg, eu acho que não é impossível para muitas crianças aí que as pessoas não apostam, mas que têm condições. E o principal, fazer eles sonhar no sentido que hoje também as crianças não... É celular, né, tanta coisa, outra dinâmica. Mas, ao mesmo tempo, amam futebol. Isso não vai mudar, né? Não, com certeza. Mas com isso aí também gerar um pouco de sonho, de motivação para eles realmente, e aí no meu caso também, dentro do que eu criei no Japão, fazer esse intercâmbio,
ter essa ligação do Japão e levar jogadores para lá também e para outros lugares também, porque eu trabalho com o Edson Codo, que tem agência do Dorival Júnior e outros jogadores aí, e a minha carreira toda, inclusive até hoje, até brinca, que eu falei assim, pô, não vou parar não, agora que você vai trabalhar mais que eu, agora eu parei de jogar, mas eu vou trabalhar junto bastante ainda. Tá bom, conversamos aqui com o Eldis Fernando. Prazerzaço em recebê-lo. Prazer é meu. Muito obrigado, viu? Niara agradece demais a sua presença. Eu Um que papo agradeço. incrível sobre a sua carreira, sobre o futebol. Espero que vocês tenham gostado mesmo, Não, de com verdade. certeza. Abriu o coração aqui de verdade. Com Aqui. Para certeza. mim é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.